Fala, minha gente, mais um projeto EBD. Hoje é a lição de número 3, a oração de gratidão pelo conhecimento. Se você é novo, meu nome é Marcelo Lucas, sou professor de escola bíblica, estou aqui com a minha esposa Deila, também professora de escola bíblica. Olá, pessoal. Vamos estudar mais uma lição hoje com o título de oração de gratidão pelo conhecimento. Muito bom, né? Mais uma vez, né, para quem não sabe, a ideia desse projeto foi da minha esposa. Estamos aqui então toda semana. Agora nós vamos passar a liberar esses comentários na quarta-feira, 8 horas. Então, na segunda-feira, às 8 horas, nós temos a nossa live, né, Carregando a Cruz, em que eu apresento um comentário bíblico. Inclusive, nós estamos fazendo comentário da Carta de Efésios para acompanhar essas lições. E na quarta-feira, então, temos o nosso projeto EBD. Ok? Lembrando que, se você desejar conhecer mais, o Instagram da igreja está na descrição, o link, né? Aqui é a Igreja Assembleia de Deus no Estado de Minas Gerais. Nosso pastor presidente é o pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior, né, e a sua esposa, a pastora Jaqueline. Então você pode conhecer mais aí do trabalho da igreja e mais do nosso trabalho também. Os links do nosso Instagram, dos nossos sites estão na descrição. Amém? Então, vamos lá. Pode começar. É isso aí, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre esse tema muito importante, né? Continuando na carta aos Efésios. E hoje nós temos como texto áureo Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A verdade aplicada, pela oração nos comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com nosso Senhor para a nossa constante edificação. Então hoje nós vamos aprender, né, sobre os fatores que nos motivam a orar, também sobre a importância de uma vida de oração e os objetivos da oração, né? Nós iremos aprender na lição de hoje. Muito bem, então vamos aí para a nossa introdução, tá? Só um detalhe, né? Os textos de referência estão em Efésios capítulo 1, versículos 15 ao versículo 18, tá? Vocês podem olhar aí na Bíblia de vocês e acompanhar. A introdução nos diz assim: embora tenhamos recebido de Deus a salvação pela graça, temos a obrigação de orar em todo o tempo, para que sejamos fortalecidos na fé e prossigamos vencendo as tentações e desfrutando as bênçãos da salvação. Como nós vimos na aula anterior, né, na lição anterior. Né? Então a salvação ela traz muitas bênçãos, mas para isso precisamos orar, porque é através da oração que nós vamos alcançar ou vamos buscar do Senhor, né, a comunhão, a santidade e tem que ser uma prática constante, tá? Porque só em oração, só nessa vida de dedicação a Deus é que nós vamos de fato desfrutar das bênçãos e também vencer as tentações. Sobre isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ok? Vamos seguir. Nosso primeiro tópico fala sobre os fatores que nos motivam a orar. O comentador fala o seguinte: por intermédio de Jesus Cristo, Deus está formando um povo para si. Para tanto, a igreja é enviada ao mundo para anunciar a mensagem de Cristo e do amor de Deus a todos os homens. Né? Como nós estamos estudando, o Senhor, ele está formando um povo para si, né? Ele nos tirou lá do charco de lodo, né? Ele nos tirou do pecado em que nós nos encontrávamos, para que nós possamos também anunciar esse evangelho, esse amor que ele nos concedeu, que nós possamos anunciar a outras pessoas. Ele está preparando, né, um povo todo seu, zeloso de boas obras, e é isso que a lição vem nos mostrar. O tópico 1.1 fala que a oração vinda de um coração alegre. Paulo ele se alegrava, né, com o Senhor pelos irmãos, pela salvação dos irmãos. Olha só o que o comentarista fala. Quando nos ocupamos
com o que a graça de Deus opera na vida dos santos, temos sempre muitos motivos para dar graça. Veja só, Paulo, ele tem ali um trabalho missionário, ele pastoreia, ele é aquele que vai... O seu trabalho vai dar origem à igreja de Éfeso, né? As 7 igrejas da Ásia são fruto do trabalho missionário de Paulo. E ele então, ao orar ao Senhor por aqueles irmãos, ele também glorifica a Deus pela vida daqueles irmãos. Né? Então veja só, é uma oração, é uma vida de oração por causa de um coração alegre em ver a obra de Deus sendo realizada. Portanto, Paulo, ele orava por aqueles irmãos, né, pela igreja de Éfeso, e ao mesmo tempo ele glorificava a Deus por ver a bênção de Deus sendo manifesta, a salvação sendo operada e vivida no meio daquela igreja. Né? Por isso o comentarista diz, quando nos ocupamos com o que a graça de Deus opera na vida dos santos, nós glorificamos. E às vezes a gente perde isso de vista, né? Nós vivemos um evangelho às vezes ritualista e não percebemos que precisamos viver e perceber a ação de Deus na vida dos nossos irmãos e sermos gratos, glorificarmos a Deus por isso. Amém? Então a oração nesse sentido, ela é uma intercessão pelo meu irmão e ao mesmo tempo a gratidão a Deus pelo que Deus tem feito na vida dos meus irmãos. O interessante é que ele estava preso, né? O Paulo se encontrava preso e mesmo assim ele tinha um coração alegre. Sim, e ele se alegrou em receber a notícia que os irmãos de Éfeso estavam, né? Eles estavam prosseguindo em amor, eles estavam firmes no evangelho, mesmo, né, em meio às dificuldades do dia a dia, mesmo com as coisas que aconteciam na vida deles, eles estavam firmes e constantes na presença do Senhor. E, né, o fato dele estar preso não o impediu dele se alegrar pela notícia que ele recebeu dos irmãos em Efésios. Ele poderia estar triste, poderia estar deprimido, mas não. Ele estava alegre, né? A importância de nós aprendermos, entendermos e colocarmos a palavra de Deus em prática, né? Que mesmo passando por tribulações e dificuldades, ele mantinha ali o seu coração alegre e ainda se alegrou, né, por saber notícia dos seus irmãos ali em Éfeso. Paulo mesmo naquela situação, ele se alegrava por ver a obra de Deus sendo avançando, a igreja sendo edificada. Então essa era a alegria de Paulo, né? E às vezes a gente não tem essa alegria, né? E aí isso é muito importante, principalmente você que é professor, que é líder, você precisa ter, eu não gosto muito dessa expressão liderança, né? É muito comum hoje, mas eu particularmente não gosto. Depois a gente conversa sobre isso. Mas assim, principalmente você que está à frente da igreja, é um pregador, é um pastor, é um professor, você precisa se alegrar. Eu particularmente me alegro quando alunos do seminário falam, olha, eu aprendi, eu cresci, né? Tem um irmãozinho lá que é meu aluno, né, no seminário, ele ainda está cursando, ele fala, olha, eu aprendi a gostar de estudar, então isso me alegra, e precisamos nos alegrar com isso, tá? O comentador fala assim, a fé e o amor que havia na vida dos santos de Éfeso foram um combustível para que Paulo intercedesse por eles, para que fossem ainda além, né? Ele recebeu como um alento, como alguma coisa que o revigorasse ali dentro da prisão, né? Que além de ficar alegre, ele ainda orou para que eles permanecessem, continuassem firmes na presença do Senhor. Amém. Aí no tópico seguinte, né, no próximo tópico, não, no próximo subtítulo, ele diz assim, a fé exercida pelos santos. Essa parte eu achei muito interessante. Mesmo em meio, comentário, tá? Mesmo em meio a essa pressão idólatra, os crentes de Éfeso se mantinham inabaláveis e fiéis ao evangelho que haviam recebido. Eu não li tudo para não ficar cansativo, mas aqui o comentarista está dizendo, olha, em Éfeso havia o templo da deusa Diana, havia ali cultos, que esses cultos haviam orgias ritualísticas, né? Ou seja, o ritual de adoração a essa deusa Diana ou Ártemis, né? Que é o nome grego dessa deusa, eles tinham ali uma orgia cultual, né? Orgia sexual mesmo, tá?
Então era uma bagunça, havia as prostitutas cultuais, enfim, uma bagunça. Perdão? Pode Não, falar. é só ia falar que eles acreditavam que ela era a deusa da Da fertilidade, fertilidade, exato. Por isso que tinha. A parte do culto ali era a orgia sexual, né? Porque ela era a deusa da fertilidade. E a fertilidade não só humana, tá, gente? A fertilidade no sentido de colheita, enfim, tudo que é reproduzido, né, biologicamente, essa deusa enfim, é a. Sei lá, é a divindade que manipula isso, né? Essa fertilidade das plantas, dos animais, né? Essa riqueza. Lembrando que naquela época a riqueza era agropecuária, né? Era animais e cereais, né? Plantações, ok? E mesmo nisso, eles permaneciam fiéis. E é interessante que o comentarista ele ainda faz um comentário aqui na revista de professores da seguinte maneira: essas são as duas coisas que caracterizam, ele usa no presente, a igreja verdadeira, a fidelidade a Cristo e o amor aos homens. E aí ele cita Mateus 22, quando Jesus fala do grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Era uma igreja que vivia isso. Né? Elas estavam ali no meio daquele povo, eles não se contaminavam, né, com aquelas práticas, mas ao mesmo tempo eles testemunhavam, eles sabiam que eles tinham que anunciar, eles não eram... pelo que a carta aos Efésios nos faz entender, né? Eles testemunhavam, eles não eram soberbos em relação àqueles que eram infiéis, ou que eram pagãos, né? Vou usar o termo aqui, mas eles anunciavam em amor a palavra de Deus e amavam uns aos outros, tanto os domésticos da fé quanto os de fora. Interessante nessa fala, né? A fidelidade a Cristo e o amor aos homens, né? Que fala em Mateus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente ouve na igreja que tem muita falsidade, muita fofoca, eu não quero me relacionar com o irmão, eu só quero servir a Deus mesmo e não quero ter nenhuma intimidade, mas que nós possamos ter esses irmãos como exemplos, né? Como exemplo, porque uma coisa não exclui a outra, você precisa amar a Deus, né? E ao próximo também, então não adianta. A Bíblia mesmo fala, como que você vai amar a Deus que você nunca viu e não ama o seu irmão, né, que está todo dia com você? Que nós possamos entender isso, que nós precisamos servir ao nosso irmão, que nós precisamos amar ao nosso irmão como a nós mesmos, que nós possamos conviver, né, no dia a dia e servindo, né, nós ainda vamos ver isso, que nós precisamos orar pelos nossos irmãos, né, já que estamos falando sobre oração, nós precisamos orar por eles. Principalmente, quando nós estivermos orando pelos nossos irmãos, o Senhor vai estar atendendo às nossas necessidades. Perfeito. E aí, no próximo subtópico, né, o testemunho dos santos, eu acabei adiantando, né, no meu comentário anterior o que eu deveria falar aqui, né? Que ali havia expresso na vida daqueles irmãos o amor uns pelos outros e pela igreja também. Aí eu vou deixar ela comentar, eu já acabei comentando no tópico anterior, né? 1.3. Isso, 1.3. O testemunho dos santos. Vou ler aqui um trechinho do comentarista. O amor não era para essas pessoas simplesmente um lema, um rótulo. Ele quer dizer aqui que ali na congregação de Éfeso, eles, né, não era só uma coisa assim para aparecer, não. Eu amo meu irmão, e pronto. Não, eles realmente levavam aquilo com sinceridade, né? Eles davam testemunho dos santos. Ele ainda fala aqui: por mais ortodoxa que seja uma igreja, por mais pura que seja sua teologia e por mais nobre que seja sua liturgia, ela não é uma igreja verdadeira no sentido real do termo, a menos que seja caracterizada por seu amor por seus semelhantes. Então, de fato, esse amor ele deve ser efetivo, né? Não é só falar eu amo meu próximo, não. Isso tem que ter obras, né? Ele precisa ser realmente demonstrado. Eu devo de fato amar o meu próximo, eu devo orar por ele, eu devo procurar saber se ele precisa conversar, se ele precisa de um conselho, se ele precisa de mim como irmão. Muitas vezes eu estou ali louvando ao Senhor, eu estou louvando para Deus, não estou louvando para o irmão que está aqui, não, né? Como Marcelo mesmo fala, que nós devemos adorar, né, para levar o nosso irmão a adorar
juntamente conosco ao Senhor, né? Então que nós possamos servir aos nossos irmãos, assim como os irmãos ali em Éfeso, eles realmente faziam com que isso se concretizasse ali no meio deles. É aquela ideia, né, de pregar diante de Deus, mas para homens, né? Eu falo de Deus, perante Deus, mas para que o meu irmão seja edificado, né? Aí você entende como é que é tola aquela expressão, né, do camarada, eu preguei para Deus, não foi para a igreja. Então, poxa, você acha que Deus tem que converter? Você acha que Deus tem que aprender alguma coisa? Que Deus tem que se aperfeiçoar? Não, você está pregando é para mim, meu irmão, né? Você está cantando é para que o Espírito Santo tenha lugar para falar comigo. Exatamente. Né? Senão a gente está tratando Deus como os deuses gregos. Né? Porque na mitologia grega a compreensão era que você tinha que adorar para o Deus ser mais forte. O nosso Deus não é assim. Você adorando ou não, ele é Deus. Né? Então você canta lá na frente da igreja para que eu seja edificado, para que o Espírito Santo tenha lugar para falar comigo. É para levar a igreja a se quebrantar diante do Senhor, né? Não que você vai ser, não é isso. Mas você canta para que o Espírito Santo tenha lugar para falar no meio da igreja, para que a igreja seja edificada. Isso é o amor, né? Amor na Bíblia ele é doação, né? Ele é entrega. Amém? Se nós não fizermos desse jeito, não adianta, né? Não vai ter valor nenhum perante o Senhor. Exatamente. E aí, seguindo? Sim, nós vamos para o tópico 2, cujo título é a disciplina da oração. Ok? E aqui o autor ele chama a atenção que é necessário que tenhamos responsabilidade com a oração, uma prática contínua, que eu falava lá na introdução. Beleza? Então, 2.1, a intercessão. Aqui o autor ele comenta da seguinte forma: na maioria dos casos, as circunstâncias que nos levam a orar são dificuldades. E ele segue: aqui temos um caso atípico. Foram as coisas positivas que motivaram a oração de Paulo. Né? Então, ao contrário do que é mais comum, na hora que a gente está em dificuldade, na hora que a gente está passando algum problema, né? Seja no casamento, seja enfermidade, seja lá o que for, uma crise financeira, um desemprego, a gente começa a orar. Paulo não. Paulo ele vai orar por questões... Ele é motivado por algo positivo, algo bom. Né? Ele vê a igreja pulsando, ele vê conversões, e isso leva ele a orar. A orar em gratidão, como eu falava anteriormente, e orar para que aquilo continue, para que aquela operação do Senhor seja cada vez mais real, mais não é comum, né? Mas mais intensa no meio daquele povo, e aquela igreja cresça cada vez mais. E interessante o seguinte, não é crescer em números apenas, mas crescer em fruto, né? Em santidade, em adoração, em conhecimento, né? Na graça do Senhor, nos dons espirituais e assim por diante. Outra coisa que eu acho interessante é que essa intercessão, nós temos até um parâmetro de oração, né, que é o Pai Nosso, que ele nos mostra como é que nós devemos nos achegar a Deus. O comentarista fala aqui no último parágrafo do 2.1, interceder é não orar para si, é conversar com Deus em favor de outros, é um dever de todos os cristãos, como ele cita Romanos capítulo 15, 30 a 33. Que às vezes nós, né, como o Marcelo já disse, chegamos na maioria das vezes para pedir, né? Estamos passando uma dificuldade, estamos com problemas, então nós chegamos ao Senhor para pedir. Eu estava pensando, que chato que seria, né? Se nós temos que conviver, nós precisamos conviver com o Senhor diariamente. É uma convivência, é um relacionamento, na verdade. E se nós chegarmos num amigo nosso e só pedir, eu chego, Marcelo, por favor, você pode me dar isso hoje? Por favor, você faz compra para mim? Você pode, por favor, arrumar minha casa hoje? Ô Marcelo, aí Marcelo vai começar a fugir de mim, né? Nossa, que pessoa insuportável. Só chega perto de mim pra pedir, na hora que vê ali, não, vou correr dela. E com Deus não é diferente. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. O Pai Nosso fala, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Primeiro ele adora o Senhor, né? Nos mostra que nós precisamos adorar Ele, né? Ele é o Rei sobre tudo, sobre todos. E nós devemos essa adoração a Ele. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então nós temos um padrão, nós precisamos pedir perdão ao Senhor, nós precisamos louvar a Ele. E por último, nós vamos pedir. E ali, né, ele fala das nossas necessidades diárias. Eu acho interessante aqui em Mateus, capítulo 6, o versículo 33 fala: busquem, pois, o primeiro lugar,
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E ele não fala todas as outras coisas não serão acrescentadas. Nós escutamos sempre aí que todas as outras coisas não serão acrescentadas. Então a gente fica, aí a pessoa fica no interesse. Eu vou buscar a Deus porque, né, eu vou pedir a Ele com interesse, porque tudo que eu precisar Ele vai me dar. Mas aqui ele está falando da nossa necessidade básica. Se voltarmos lá no 25, ele está falando assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, né? E ele vai prosseguir falando que nós somos mais importantes que os lírios do campo, que nós somos mais importantes que as aves. Se ele cuida deles, ele vai cuidar de nós, né? Ele está falando essas coisas aqui, né? O básico para a nossa sobrevivência. E a pessoa já pensa na riqueza: se eu buscar o Senhor eu vou ser rico, eu vou ser próspero. E na verdade o Senhor está falando do básico da nossa vida. Ele não está falando nada de prosperidade como nós ouvimos por aí. Né? Então que nós possamos entender como é o interceder, buscarmos aqui mesmo na palavra do Senhor, como que nós devemos buscar Ele, chegar a Ele e ter um bom relacionamento com Ele na oração. Excelente, né? Só um detalhe, né? Esse exemplo seu não funciona muito bem não, né? Que aqui em casa você não pede, você manda, né? Vamos lá. Esposa não pede, manda, né? Mas vamos lá. Não, vamos seguir. Assim. Vamos seguir. Dividimos. Brincadeira. 2.2. A gratidão e a ação de graças, né, o segundo subtópico. O comentarista diz assim, olha, a verdadeira oração intercessora não visa somente conhecer a vontade de Deus e vê-la realizada, mas vê-la se realizando, quer nos traga benefícios ou não. Ele segue. A relação entre o cristão e a pessoa de Deus através da oração já é um grande motivo para darmos graças. Saber que Deus já nos amava, mesmo antes de existirmos, redunda em ações de graça. É o que a Adela falava. Gente, só da gente ter a oportunidade de orar, a oportunidade de adorar a Deus, já é motivo para adorar. Né? A oportunidade de adorar já é motivo de adorar. Né? Porque Deus poderia muito bem dizer, não, eu não vou dar nenhuma chance para o ser humano e tal. Então só o plano de salvação revelado em Jesus já é motivo de adoração a Deus, né? Então a vontade de Deus nos trazendo benefícios diretos ou não, benefícios aqui quando o comentarista fala de trazer benefícios, obviamente ele está se referindo a algumas bênçãos pontuais, né? Como a Adela colocou, uma porta de emprego, uma prosperidade, seja lá qual for. Então independente disso nós oramos. Independente disso, nós glorificamos. Porque, como diz o título, né? Oração pelo conhecimento. Oração pelo conhecimento do Senhor. Oração, ação de graças, gratidão pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da salvação, por conhecermos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só isso já é motivo de sobra para adorarmos a Deus. Amém? Amém. 2.3, vai lá. Disciplina na oração. O 2.3, né, vem nos falar que nós precisamos, né, ainda mais no tempo em que vivemos, a oração ela é necessária. Nós precisamos reservar um tempo para buscarmos ao Senhor. E porque através da oração nós vamos ser orientados como que nós vamos proceder, né, nesse relacionamento com o Senhor. Nós vamos ser orientados como nós vamos proceder no dia a dia, como nós vamos caminhar espiritualmente, né? Nós vamos receber do Senhor uma orientação, né, através do Espírito Santo para como nós vamos proceder nesse mundo tão caótico, nesse mundo, né, como ali na igreja de Éfeso, eles estavam no meio de um povo pagão, no meio de um povo que, né, adoravam outros deuses, mas eles estavam firmes. Então nós precisamos orar, nós precisamos ter esse tempo para orar, para falar com o Senhor, para conversar com Ele, para que Ele nos oriente. O comentarista fala o seguinte: o bom cristão geralmente atua de 3 formas em oração: para renovar-se espiritualmente, quando tem uma necessidade, para renovar-se espiritualmente, quando tem uma necessidade pessoal, ou quando intercede por alguém, né? E realmente, né, quando nós buscamos a Deus, e principalmente nós podemos observar que o apóstolo Paulo ele sempre estava preocupado com a vida espiritual dos cristãos, né? Que nós possamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, que através de nós estarmos bem alicerçados espiritualmente, né? Nós estaremos sendo conduzidos pelo Espírito Santo e assim nós teremos nossa vida pautada por Ele
iremos conseguir prosseguir neste mundo, né, tão caótico em que nós estamos vivendo. Excelente. E aí vamos pro terceiro e último tópico, o objetivo da oração. Bom, o comentarista ele destaca que Paulo ora para que Deus conceda o espírito de sabedoria, o espírito de revelação e ilumine os olhos para que tenham entendimento. E é um pouco disso que nós vamos falar agora. Espírito de sabedoria, pode ir lá. Quer falar? Espírito de sabedoria. O comentarista fala o seguinte: o apóstolo pede a Deus que os cristãos de Éfeso sejam abençoados com um dom que se refere a uma qualidade de mente ou de alma, que se expressa em sabedoria e revelação produzidas unicamente pela ação do Espírito Santo. Além do que Paulo fala lá em Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus fala que se nós temos falta de sabedoria, que possamos pedir, mas pedir com fé, de todo o coração e não duvidando que o Senhor que dá liberalmente nos concederá. Porque realmente há necessidade de termos sabedoria, mas uma sabedoria guiada pelo Espírito Santo, para que possamos entender a palavra dele, né, para que possamos, assim, sermos conduzidos por ele aqui na nossa vida terrena. Ele fala ainda que trata-se assim da sabedoria espiritual que habilita o discípulo de Cristo a se aprofundar no conhecimento de Deus. Nós precisamos da sabedoria para que nós possamos entender a palavra, né? Que nós possamos interpretar a palavra e aplicá-la no nosso dia a dia, aplicar na nossa vida, e assim também nós possamos estar aptos a falar para outras pessoas, né, sobre a palavra do Senhor. Que essa sabedoria nós possamos buscar a cada dia. Amém. Seguir? Pode prosseguir. 3.2 Espírito de revelação. O comentarista diz assim: na realidade, não se trata de revelações especiais como as que receberam os profetas. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas sim de todas aquelas verdades de Deus que Ele quer que saibamos, e que por sua vontade o Espírito Santo nos irá descortinando pela palavra em um processo contínuo. Na verdade, quando Paulo fala da revelação, ele está falando da revelação contida na própria Bíblia. Tá? Então aqui ele não está falando de uma revelação especial, ok? Não está falando de revelação, profecia, não é nada disso. Ele está falando da revelação do próprio projeto de salvação. É isso que o comentarista aqui, o bispo Abner, está falando, né? Que Paulo ele está pedindo a Deus que conceda a revelação da salvação, ou seja, a revelação que está contida na Bíblia. A revelação para a nossa vida, para a vida eterna em Cristo Jesus. Ok? A revelação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, os mistérios que Deus coloca para nós. Amém? Por fim, iluminação do entendimento. 3.3 O homem precisa de ajuda divina para poder compreender o desenvolvimento do plano mestre que Deus traçou para todos os séculos, né? Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Deus, antes da fundação do mundo, ele já tinha planejado isso para nós, já havia planejado um escape, a salvação para nós. Ele já sabia que enviaria seu Filho para nos salvar. Então, essa iluminação do entendimento nós vamos entender através do Espírito Santo, do entendimento da palavra, né, que isso não é agora, assim, Deus não assustou e falou assim, não, agora tem que enviar meu filho porque deu tudo errado, não. Ele já sabia, né, antes da fundação do mundo, que nós precisaríamos de um Salvador e ele enviaria o seu Filho amado, né? Com esse amor tão grande que ele tem por nós. Amém. Então, espero que isso tenha contribuído para vocês. E eu gostaria de terminar frisando o seguinte: vamos orar para que o conhecimento da salvação, o conhecimento de Deus seja cada vez mais sedimentado em nossa mente e em nossos corações. Que a sabedoria possa estar sobre nós, sabedoria no sentido de sabermos que não sabemos, né? No sentido de desejar conhecer mais o Senhor. Esse é o conceito de sabedoria lá no livro de Provérbios. Leia Provérbios 12, Provérbios 13, Provérbios 9, você vai entender que o sábio é o que deseja saber cada vez mais de Deus. Aquele que sabe o que não sabe, né?
E que também possamos então desfrutar das revelações do Senhor, da revelação da salvação e ter a nossa mente iluminada para podermos viver debaixo da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, né, no Salmo 119, se não me engano, no versículo 5. Né, que essa palavra possa nos iluminar. Amém? Amém. Que nós possamos, né, buscar um relacionamento melhor com o nosso Deus a cada dia. Através da oração, através do entendimento da sua palavra. Vou ler a conclusão aqui para terminarmos. Isso. O Senhor não somente ouve e responde às petições que fazemos em favor de nossas necessidades. Ele também está pronto a ouvir as nossas intercessões. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos, grande abraço e até a próxima Até. semana. Lembrando que temos então segunda-feira, 8 horas e toda quarta-feira, Projeto EBD. Amém? Deus abençoe, grande abraço.